Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos falando sobre o Apocalipse. O nosso módulo é o módulo de número 7, Satanás, o Deus desse século. Seja bem-vindo, Eduardo. O nosso objetivo é compreender esta última hora, a estratégia do dragão para os tempos de guerra, os tempos penosos, os tempos de apostasia. Nós estamos em Apocalipse, no capítulo de número 12. O texto base começa em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Daniel, capítulo 10, o versículo 12 e 13. É bom você abrir a Bíblia junto comigo e acompanhar essa leitura. Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui Daniel está contando um momento em que ele passou por 21 dias de oração, e enquanto ele orava, havia uma batalha nos lugares celestiais. Nós estamos tratando deste tema, das batalhas celestiais, daquilo que está por detrás dos bastidores da história, o principal personagem, Satanás, o Deus desse século. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre uma segurança que conforta, a segurança em Cristo Jesus, e Satanás em restrição contra os santos. Para isto, para que nós possamos entrar nesse assunto, estando absolutamente seguro da nossa posição diante de Deus, nós devemos ir até Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3 é um dos textos mais importantes para esse âmbito de batalha espiritual, porque para nós entrarmos nesse meandro, nós precisamos ter muita convicção da nossa posição diante de Deus, como é que Deus trata esse assunto em relação a cada um de nós, os filhos de Deus. Em Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1 diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Na época de Israel, no Antigo Testamento, da tribo de Levi era escolhido um único sumo sacerdote. Enquanto ele estivesse vivo, não havia nenhum outro sumo sacerdote senão ele. Ele era a autoridade religiosa mais importante da sua época. O sumo sacerdote foi visto, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. É muito importante nós termos uma visualização gráfica do que está acontecendo. Nós temos aqui o trono de Deus, nós temos o anjo do Senhor diante do trono de Deus, nós temos aqui Satanás se opondo contra Josué, o sumo sacerdote. Vamos colocar aqui uma vestimenta do sumo sacerdote. Então nós temos aqui estes personagens. Nós temos Josué, nós temos Satanás, nós temos aqui o anjo do Senhor, o anjo
do Senhor. Este é o quadro que nós encontramos nesse momento. Quando nós lemos o texto, diz assim, a partir do verso 2: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este, Josué, um tição tirado do fogo? Observa que no verso seguinte, o verso 3, ora, Josué, trajando vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Esta posição de Josué, nós temos que olhar e fazer uma leitura à luz de Efésios capítulo 2. Nós estamos aqui posicionados na terra, mas Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, esta posição de Josué diante do anjo é a sua posição espiritual. O fato dele estar com suas vestes sujas representa algum tipo de pecado que ele estava carregando. Ele tinha caído em alguma falta. Satanás estava aqui acusando ele. Essa posição de Satanás acusando Josué, nós temos que voltar os nossos olhos para Apocalipse no capítulo 12, a partir do verso 9, quando é colocado que o anjo Satanás, o antigo dragão, está diante de Deus, acusando-nos de dia e de noite, acusando os irmãos de dia e de noite. Nós temos que lembrar que a posição de Jesus hoje no céu, ele é de nosso intercessor e de nosso advogado. Satanás está acusando. A primeira ação de Deus nesse quadro é: o Senhor te repreende. Deus isola Satanás da situação. Antes mesmo de considerar a posição de Josué, antes de tratar de Josué, a primeira coisa que Deus faz é repreender Satanás. O que nós aprendemos aqui é que Deus nunca trata conosco sem antes retirar Satanás de diante da cena. Por quê? Porque quando Deus trata conosco, ele trata conosco baseado no sacrifício completo, cabal, consumado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós devemos nos lembrar que, ainda que Josué, ele tem as suas vestes sujas, quando nós olhamos a bem-aventurança citada por Paulo em Romanos no capítulo 3, ele diz que os nossos pecados foram perdoados, que os nossos pecados foram cobertos e que os nossos pecados, ali o texto diz que Deus não mais imputa, ele não imputa o pecado. Portanto, nenhuma acusação de Satanás, ainda que ele encontre vestes sujas em Josué, é recebida diante de Deus, porque não é assim que Deus trata os seus filhos. Um outro quadro que essa figura nos lembra é que quando o filho pródigo sai de casa e ele num dado momento se arrepende, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer que eu pequei contra os céus e contra o meu pai. Ao voltar para casa, antes dele abrir a boca e confessar que as suas vestes estavam sujas, o pai dele o recebe com um abraço, o recebe com um beijo, dá uma festa, manda retirar a roupa do filho pródigo, antes que o filho pródigo pudesse dizer a sua verdadeira situação diante do pai. E é o que encontramos aqui. Verso 4. Tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, o anjo do Senhor: tirai-lhe as vestes sujas.
Observa que em nenhum momento Josué está sendo confrontado, está sendo questionado. O Senhor está mandando que as vestes sejam tiradas. Tirai, pois, as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de linho de finos trajes. Esses finos trajes significa as vestes sendo purificadas. Então observa que nós aqui estamos diante do silêncio de Josué. Ele não está dizendo nada, e Deus está tratando com ele. Com isso, as vestes sujas nos permite entender Hebreus capítulo 12, verso 1, que o crente deve olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. Entenda, quando nós, ainda que estejamos de vestes sujas, olhando para o trono de Deus, nós temos que nos apresentar diante do trono de Deus. Mas nenhuma coisa em pecado pode chegar até ali, porque Deus está revestido de absoluta santidade. O autor aos Hebreus diz que nós temos que entrar com ousadia pelo vivo e novo caminho que nos foi aberto pelo sangue. Porque é o sangue que nos dá este salvo-conduto de nos apresentar diante de Deus, ainda que as nossas vestes estejam sujas. Ou seja, antes de confessarmos os nossos pecados, antes de abrirmos a boca para falar com Deus, nós temos que buscar esse salvo-conduto. E esse salvo-conduto é o sangue do Cordeiro. Então, chegamos diante de Deus dizendo: Senhor, venho aqui para te adorar pelo sangue do Cordeiro que foi derramado em prol dos meus pecados. E eu ainda não falei nada de que estou em pecado. Esta é a condição daquele que se aproxima diante de Deus. De qualquer forma, Deus, ele nunca trata com o cristão na presença de Satanás. Por isso, Satanás, ele é repreendido antes de Deus trocar as vestes de Josué. Isso nos faz reportar a nossa segurança que temos em Cristo Jesus. E vamos para Romanos capítulo 8, para nós conhecermos a extensão, a profundidade, o alcance dessa segurança que temos diante de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 30, diz assim: E aos que predestinou, a este também chamou. Observa que o verbo está no passado. E ao que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, a este também glorificou. Entenda, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a obra que é colocada sobre nós é uma obra absolutamente completa, que não precisa ser acrescentada mais nada. Nós somos imediatamente, instantaneamente justificados e regenerados, selados pelo Espírito Santo, preparados para o arrebatamento. Por isso que, uma vez predestinados, somos chamados, uma vez chamados, somos justificados, uma vez justificados, somos glorificados. Aqui, nós precisamos ter em mente a linha do tempo. Nós temos aqui a eternidade passada, nós temos aqui a eternidade futura, nós temos aqui a criação dos céus e da terra, nós temos aqui a recriação dos céus e da terra, nós temos aqui a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e nós temos aqui a volta de Jesus Cristo, nós temos aqui o derramar do Espírito Santo, e nós temos aqui o arrebatamento da igreja. E aonde é que nós nos encontramos? Quando nós nos encontramos com Cristo, foi em algum momento depois da sua morte e sua ressurreição. E nós temos um espaço temporal para andarmos, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós fomos, seguindo a ordem aqui, nós fomos, voltando lá atrás, porque a predestinação antecede a criação dos céus e da terra, nós fomos
predestinados. Nós fomos predestinados nós fomos chamados no ato do chamamento, nós fomos justificados. Instantaneamente ao ato de justificados, nós fomos regenerados. E com esta mesma certeza, nós seremos glorificados. No tempo da nossa experiência existencial, o ato de glorificação ainda não aconteceu. Ele acontecerá no momento da ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja. Mas, do ponto de vista da fé, do ponto de vista da obra de Deus, do ponto de vista da cruz, tudo é contado no passado. Uma vez predestinados, somos chamados, somos glorificados, somos justificados e somos glorificados. É por isto que nós lemos em Romanos, capítulo 5, o versículo de número 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta justificação que acontece para nós existencialmente no momento em que recebemos Jesus, foi um ato acontecido na cruz, quando Jesus morreu pelos nossos pecados e a ira de Deus foi derramada sobre ele, e ele judicialmente cumpriu todos os requisitos da justiça de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que, ao recebermos Jesus, aquilo que ele alcançou passa para nós. Ou seja, ele morreu levando sobre si o nosso pecado e ressuscitou sendo justificado por Deus. E as coisas que ele recebeu da parte de Deus se tornam também nossas. Por isso, nós agora temos paz com Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós falamos de condenação que não existe mais, nós estamos falando da nossa peregrinação, desse processo que também nós damos o nome de santificação. A santificação é o ato do implante da natureza divina em nós de maneira experimental. Isso é chamado de transformação. Então, a condenação, ela não existe mais para nós, porque a mesma cruz que tratou, que perdoou, que cobriu e não mais imputa o nosso pecado, resolveu de forma definitiva a nossa condição diante de Deus. Por isso que Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. João, capítulo 6, verso 37. Observa, Josué veste sujas. Ele não está sendo lançado fora. Antes é dito dele, ele é um tição tirado do fogo. Então ele está sendo guardado, protegido pelo Senhor. Por isto que nós podemos ler em Romanos, a partir do verso de número 31, esse grande canto de proclamação da nossa segurança na salvação. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, observa a situação. O anjo do Senhor, Josué de vestes sujas,
o Satanás sendo repreendido, se Deus é por nós, o que é que faz esta conexão entre o anjo, nós e o Senhor, se não é o Espírito Santo de Deus? Então, esta é a nossa conexão com o Pai. O amor de Deus é derramado sobre nós. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva. Nós somos habitação do Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, para dar a ênfase do quanto Deus se dispôs a se colocar do nosso lado, é acrescentado: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Observa que Jesus, ele quando diz que Deus o entregou, Deus não entregou Jesus a Satanás. Deus entregou Jesus à sua ira. Jesus recebeu o peso da ira de Deus. Então quando ele recebe o nosso pecado sobre ele, a ira de Deus cai. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz foi colocado, foi lançado, foi derramado sobre ele. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O que temos aqui? Satanás. Em que condição ele está? Ele está na condição de acusador. Ele é o acusador. E vem o apóstolo Paulo e dá esse cântico: quem nos acusará? Quem tem condição de nos acusar? É Deus que nos justifica. Fomos justificados no Calvário. Não há como lançar sobre nós uma acusação. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós somos absolutamente protegidos, guardados. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vamos entender essa passagem. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo jaz no maligno. Então, a cada dia que acordamos, é como se estivesse indo em direção a um matadouro. Porque se o mundo jaz no maligno, o que o mundo faz é matar, é roubar. O que o maligno faz é matar, é roubar e destruir. Essa é a sua natureza. Então, cada dia da manhã, quando nos acordamos, nos deparamos com a morte. Isso é inerente. Ninguém sabe quanto tempo de vida ele terá nesses últimos dias em que a morte está sendo acelerada, em que muitos estão perdendo a vida, e a vida está sendo ceifada de maneira terrível, de maneira brutal. Ainda nessa condição, diz, nós somos entregues à morte. Por quê? Porque ainda que a gente venha morrer, nós haveremos de ressuscitar. A morte não tem mais o poder sobre a nossa vida. Por isso vem o epílogo de tudo isso que Paulo está dizendo. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos amados por Deus. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque a gente pensa em ser mais do que vencedores no sentido assim: em qualquer tribulação nós teremos vitória. Mas uma tribulação que se abate sobre nós pode significar a morte física. No entanto, ainda que passemos pela morte física, somos mais do que vencedores. Quer dizer, nem a morte física tem o poder de nos tirar da presença de Deus, tem o poder de nos tirar a certeza da redenção. Por isso, nós temos a segurança em Cristo Jesus. Veja só, o alcance
dessa segurança. Em Romanos capítulo 8, verso 29, diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então entenda, aqui está a nossa vida. O nosso objetivo é ser a imagem de Cristo. Este é o objetivo da nossa peregrinação, ser a imagem de Cristo. Por isso nós somos santificados. E ele diz aqui que o que de antemão conheceu, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem. Lembra que o apóstolo João, ele diz em 1 João capítulo 3, nós não sabemos o que haveremos de ser, mas assim que o vermos, nós seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, nós seremos. Então Jesus é a expressão da imagem daquilo que somos e experimentalmente haveremos de ser quando tivermos o nosso corpo glorificado. E aí vem a sequência: ao que predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então nós temos essa sequência: ele nos conheceu, ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou e ele nos glorificou. Tudo isso é colocado no passado, porque do ponto de vista divino está feito, está consumado. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa experiência cristã. Efésios capítulo 1, o versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo reforça esta verdade quando ele diz, Efésios 1, 4 e 5, assim, ele nos escolheu. Observa, aqui está a eternidade passada, aqui está a criação dos céus e da terra. O apóstolo Paulo diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A fundação do mundo está em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então seria antes de Gênesis 1, 1. Nós já éramos eleitos de Deus. E como eleitos de Deus, nós fomos o quê? Predestinado. Quando Deus olhou para nós, a nossa existência, num dado momento do tempo, ele viu que nós entenderíamos a mensagem da cruz. Por isso, o predestino para ser filho de Deus, quer dizer, num dado momento do tempo, nós nos despertaríamos, João capítulo 1, verso 12, a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aí o texto continua, assim, ele nos predestinou, nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, aquilo que Deus intenta alcançar conosco, ele alcança. Tocini Kátia, seja bem-vinda. Então aquilo que Deus intenta alcançar de Deus, Deus intenta alcançar em nós, ele alcança, ele não perde. A gente pode dizer assim, nós pessoalmente, num dado momento da nossa experiência existencial, aparentemente nós perdemos alguma coisa, mas Deus jamais perde alguma coisa em nossa vida. Voltando em Romanos, no capítulo de número 9, o versículo 20 e 21, porque muitos questionam esta posição do cristão, visto que há outros que não alcançaram esta graça. Deus diz, mostrando a soberania dele, por isso é uma escolha. Lembra? Ele escolheu Jacó e ele aborreceu Esaú. E não tem como explicar quem ele escolheu e quem ele aborreceu. E aqui diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra?
Então Deus tem o direito de escolher Josué com vestes sujas, repreender Satanás, escolher a cada um de nós e rejeitar outros. Isso está no âmbito da competência divina e ninguém pode questionar a sua competência. E como é que nós passamos por essa experiência e nos tornamos conscientes de que estamos seguros em Cristo Jesus? Paulo diz em Romanos capítulo 10, a partir do verso 8, porém, que se diz, a palavra, a Bíblia, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Como é que esta palavra ficou perto de nós? Diz aqui, a palavra da fé que pregamos. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o teor dessa pregação. Ali diz que é a pregação de Cristo. Romanos, a pregação pela palavra de Cristo, ou pregação que nos explica a obra da cruz. É esta pregação que, tocando os nossos ouvidos, ela atinge o nosso coração. E Paulo continua, se com tua boca confessares que Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, esta experiência, por isso a ênfase sobre o chamado, nós somos chamados. Chamados como? Ouvindo a palavra da pregação de que teor? A palavra de Cristo pregada a nós. Esta palavra de Cristo movimenta o nosso coração, que é convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós cremos na obra da cruz, nós confessamos Jesus como Senhor. E ali somos declarados filhos de Deus. Por isso, Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. A justificação está inteiramente asseguradas, única e exclusivamente nos méritos de Cristo. É por isso que no livro do Apocalipse é feita uma associação do sangue do Cordeiro com as vestes. Lembra que as vestes de Josué estavam sujas? Em Apocalipse capítulo 7, verso 14 diz, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que nós temos que entender, quando a gente lembra da luz, lembra que o objetivo nosso é nos aproximar de Cristo, nos tornando a imagem dele. À medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, nós vamos aproximando da luz. Deus é luz. À medida que vamos nos aproximando da luz, vamos percebendo certas incongruências dentro de nós. Essas incongruências, estes pecados, estas deficiências, essas faltas, essas fraquezas, essas falhas, nós levamos em confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que está dito em Apocalipse capítulo 7, o versículo 14. Lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. A primeira vez que o sangue se evidenciou como uma proteção foi em Êxodo capítulo 12 em diante, quando na saída de Israel do Egito, a ordem de Deus foi, mate um cordeiro, pegue o sangue, coloque nos umbrais da porta e o anjo da morte vai passar. O anjo da morte vai passar. Ele vai matar todo o primogênito do Egito. Mas a casa em que tiver sangue no umbral da porta, o primogênito dessa casa será salvo. Então Israel foi salvo por causa do sangue. Do mesmo modo, o sangue do Cordeiro derramado da cruz nos protege do acusador. Por isso nós iniciamos esse estudo sobre Satanás, o acusador,
apresentando a figura, a situação de Josué em Zacarias capítulo 3. Por quê? Porque o Cordeiro nos protege do acusador. Ademais, nossos pecados são perdoados, portanto, as vestes são limpas sempre que o cristão confessa o seu pecado ao Senhor. A nossa segurança em Cristo. Vamos entender o seguinte: todo homem natural, mesmo cristão, nós éramos homens natural. O que é um homem natural? Um homem nascido de mulher. Um homem nascido de uma gravidez normal, 9 meses depois, nasce. Todo homem natural, ele está destinado ao fogo eterno, preparado para os diabos e seus anjos. Aí você diz: César, que história é essa? A pessoa já nasce condenada? Ué, se a pessoa nasce e ela morre logo em seguida, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, significa que o processo de morte está em curso no mundo. E Jesus veio para livrar o homem da esfera da morte e dar a ele salvação e vida eterna. Então, o homem natural, para ele ir para o juízo final e para ele ir para a segunda morte, nada precisa ser feito. A ira de Deus já está derramada sobre a humanidade. Se Jesus não intervisse, esse seria o fim da história. Por causa da desobediência manifestada por Adão no jardim do Éden, ele trouxe a morte a todos os homens. Romanos capítulo 5, verso 12. Mas agora, uma vez que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos homem espiritual, sendo justificado gratuitamente pela graça, encontramos agora a redenção em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, verso 24. Nós fomos libertos do pecado e fomos feitos servos da justiça. Romanos capítulo 6, verso 18. E o nosso fruto agora é para a santificação e por fim a vida eterna, quando seremos glorificados. Então este é o processo de salvação em Cristo Jesus. Assim, nós cristãos prevalecemos contra Satanás em Cristo Jesus, porque o fundamento da nossa vitória está estabelecida pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho do Cordeiro. O cristão jamais alcança vitória por causa de suas boas obras ou por causa das purezas de sua intenção. Tudo é por causa da cruz. Ele nos libertou. Por isso nós somos salvos em Cristo Jesus. A salvação foi completa na cruz. Agora vem a pergunta: quem é Satanás, o nosso adversário, o nosso acusador? Nós vamos ao longo desse módulo, explicar quem é Satanás, o seu objetivo, o seu propósito. Mas nós precisamos entender algumas coisas no contexto bíblico. A primeira coisa que precisamos entender é que Satanás ele é o inimigo de nossas almas. Lá no jardim do Éden, Satanás se apresenta na forma de uma serpente, engana a mulher, que induz o homem a comer, e ambos comem do fruto proibido e eles caem em pecado. Agora, observa um detalhe. Nós estamos vendo aqui Josué diante do anjo do Senhor. E essa cena que estamos vendo aqui, nós devemos nos lembrar que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, Satanás, ele tem acesso ao trono de Deus. Efésios, capítulo 6, verso 12, diz que é nessa esfera espiritual que se trava a batalha
que nós pelejamos. Nós lutamos contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12. Portanto, há uma batalha nessa região celeste, e é nessa batalha que nós estamos inseridos. Em Apocalipse capítulo 12, o versículo 10 diz: o acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Nós vemos Satanás, diz os eruditos, que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E se ele é o livro mais antigo da Bíblia, a primeira história relatada é a de Jó, e lá já Satanás estava diante de Deus contra Jó, acusando Jó. E quando entramos em Apocalipse capítulo 12, que trata de uma batalha que vai acontecer no âmbito do arrebatamento da igreja, nós encontramos também o acusador diante de Deus, ali naquele momento caindo na terra. Então, em todo esse tempo, ele é o acusador. Jó 1,12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele, Jó, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Qual é o consolo de saber que Satanás nos acusa diante do trono? É que se porventura ele tiver alguma autonomia para vir contra nós, essa autonomia é concedida pelo soberano de todo o universo. Ela é concedida no estrito limite em que ele declara. No caso de Jó, ele diz: tudo que ele tem toca, só não toca na sua saúde. Depois há uma segunda petição contra Jó, e aí é dito: pode tocar na saúde, só não lhe tire a vida. Ou seja, nós temos que entender o contexto da batalha espiritual nesses últimos tempos em que a morte está levando numa mesma casa pai, mãe, filho, irmão, parente. A morte está numa proximidade muito grande das famílias brasileiras e do mundo todo. Nós estamos sentindo esse drama. Entenda que esse foi o drama de Jó. No mesmo dia, ele perdeu 7 filhos. No mesmo dia, ele perdeu todo o seu patrimônio. E o que ele disse? Nu voltarei ao vento, nu saí do ventre, nu eu voltarei. E ele adorou a Deus. Ele não conseguiu entender. Ele levou tempo para entender o que estava acontecendo. Mas ele adorou a Deus. Ele reconheceu que Deus tem o domínio da história. Estava fora da compreensão dele, mas não estava fora da capacidade dele confiar em Deus. E essa é a grande lição de Jó em um momento em que a morte chega abruptamente nos lares. Então, nós temos que entender isso. É por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 10, quando ele diz: não vem sobre vós tentação que não seja humana, fiel é Deus que dá o escape. Porque Deus restringe a ação de Satanás contra os filhos de Deus. Tudo é precisamente calculado a Deus. E nós podemos apenas confiar em Deus. Agora que nós entendemos esses níveis de batalha, nós vamos observar o seguinte agora. Nós vamos ver 3 movimentos da revelação. Primeiro, a batalha de Satanás contra a mulher. Segundo, a batalha de Satanás contra o filho. Terceiro, a batalha de Satanás contra a igreja. Então nós temos aqui Satanás versus a mulher. É muito importante você entender esse primeiro nível de luta que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz ali: Deus diz à serpente:
porém inimizade entre ti e a mulher. Quem era a mulher? Deus perguntou para Adão, por que você fez isso? Ele disse, foi a mulher. Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? Ela disse, foi a serpente. Aí Deus diz à serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Quem é a mulher? A varoa, a esposa de Adão. O que significa isso? Entenda, Satanás, ele tenta fazer acordo com o homem, pacto com o homem. Nesse pacto, ele pode oferecer algo. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim, ele conquistou o mundo, mas foi à custa da sua alma. Ele pagou com a sua alma aquilo que ele angariou. Ou seja, Satanás o enganou. Por quê? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dora, seja bem-vinda. Então, note uma coisa. O homem pode trocar a sua alma pelo mundo inteiro. Mas se ele trocar a sua alma pelo mundo inteiro, depois da morte vem o juízo, depois do juízo vem o fogo eterno, e ele vem na segunda morte. E ele é lançado no lago de fogo, que é destinado ao diabo e seus anjos. Agora, o que Deus declara aqui é que ainda que Satanás tente fazer esse acordo com o homem, Deus colocou uma inimizade perpétua entre o homem e Satanás, de forma que é impossível um acordo ser plenamente ajustado. Mesmo a besta, o homem da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição, que vai fazer um acordo com Satanás, a descrição profética desse acordo é que o ferro se mistura com o barro. E o ferro, a firmeza do ferro e a fraqueza do barro. Ou seja, mesmo ali naquele acordo maligno, o mais maligno acordo da história, ainda assim há um elemento de divisão nesse acordo. Então Deus declarou uma guerra perpétua entre o homem e a mulher, entre Satanás e a mulher, portanto, entre Satanás e a própria humanidade. O segundo nível, este é o primeiro nível. Satanás, a mais sagaz de todos os animais selváticos, disse à mulher, porém inimizade entre ti e a mulher. E aí nós vemos esta mulher a mulher lá do Jardim do Éden. Depois nós vemos a mulher em Apocalipse capítulo 12 no seu apogeu. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ou seja, aquela mulher, ela adquiriu experiência e alcançou o seu ponto de glória. Mas, e nesse ponto, essa mulher vestida de sol, já demonstramos no módulo a respeito de Israel, o povo escolhido de Deus, que diz respeito a Israel. Estava no momento de dar à luz a Jesus, que nasceu, o filho que a mulher gerou. E ali vemos o grande dragão vermelho, aquela serpente se tornou no grande dragão. Então, esta luta entre a mulher e a serpente, ela se estende por todos os séculos. E termina com a expulsão do grande dragão, a antiga serpente, que se chama de Satanás, o sedutor de todo mundo, em Apocalipse capítulo 12, o versículo 9. Ele é expulso para a terra, ou seja, há uma vitória final e cabal. Nessa batalha, Satanás é derrotado. Agora, o segundo nível da batalha é entre Satanás e o filho. Nós encontramos também em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz: Satanás, eis que eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça,
e tu lhe morderá o calcanhar. Entenda, Jesus foi mordido no calcanhar. A serpente, ao morder o calcanhar de um homem, injeta veneno nele, ele morre. Jesus recebeu a maldição de toda a humanidade sobre ele. Ele morreu, mas na sua morte ele pisou a cabeça da serpente. Ele tirou a chave do inferno e da morte da mão de Satanás, porque ele foi vitorioso na sua morte. Então, esta luta, observa que Satanás fala acerca dele que ele tem uma descendência. Essa descendência de Satanás, ela é muito mal compreendida. Entenda que há um reino de trevas. Satanás, ele escolhe determinados homens, por exemplo, Judas. Satanás tomou conta dele e ele vendeu Jesus como escravo. Ou seja, Satanás consegue, por suas artimanhas e pactos, fazer acordo com certos homens. Estes homens são a semente de Satanás. Isso não é conseguido de forma fortuita, é mediante engano, mediante pacto, mediante rituais em que esses homens alcançam esse nível de descendência. Mas aqui é para mostrar que a batalha continua com Jesus e essa descendência. E Jesus, por exemplo, quando ele foi tentado, em Mateus capítulo 4, nós vemos Satanás se apresentando por diferentes nomes contra Jesus. Em Mateus 4:3, então o tentador se aproximou dele. Satanás se apresenta como tentador. Em Mateus capítulo 4, versículo 5, o diabo levou a cidade santa. O diabo é o adversário levou a cidade santa. E por fim, Mateus capítulo 4, verso 10, retira-te, Satanás, porque está escrito. Satanás, o adversário, ele é retirado da presença de Jesus. Como aqui Jesus, o anjo do Senhor, repreendeu Satanás, lá também na tentação Jesus repreendeu Satanás, mostrando que a extensão dessa batalha, que termina, vamos dizer assim, o segundo round, quando ele é expulso em Apocalipse capítulo 12, ele cai na terra, é expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então, entenda, quando Jesus nasceu, Satanás instigou Herodes a matar todas as crianças menores de 2 anos. Havia até uma palavra profética que aquilo aconteceria. Mas o anjo do Senhor, o anjo veio até José, avisou ele em sonho que ele deveria fugir para o Egito, de forma que Jesus não estava naquele período em que todas essas crianças foram mortas. Então Satanás consegue instigar a sua descendência para realizar os seus intentos. Esse é o nível da batalha que é travada. Por fim, há uma batalha também de Satanás contra a igreja. Nós não estamos tratando aqui de Israel, nós falamos de Israel no módulo Israel, o povo escolhido de Deus. Mas vamos falar desta posição de Satanás se levantar contra a igreja. E é importante que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 8. Sede sóbrios, aqui é uma palavra de advertência para a igreja, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar.
No livro O Peregrino tem uma cena que aparece um caminho. O peregrino está naquele caminho, aparece um leão e outro leão do outro lado, e o peregrino tem que cruzar entre aqueles dois leões, e ele cruza exatamente no meio do caminho estreito, é o caminho que conduz à vida, e quando ele termina de cruzar, ele percebe que aquele leão, aqueles leões, estavam amarrados, estavam presos, estavam limitados. Lembra que quando Satanás se apresenta diante de Deus contra a vida de Jó, Deus dá uma restrição, um limite por meio do qual, em razão do qual Satanás pode operar. Este limite, essa restrição, é o poder de Deus, ou seja, nada acontece com o Filho de Deus que não esteja sob o governo e o comando de Deus. Ainda que alguns venham a ser presos, torturados e morram por amor a Cristo. Ainda assim, isso acontecerá dentro do estrito tempo de Deus. É por isso que João alerta, aliás, Pedro alerta, Satanás está de redor, buscando a quem possa tragar. E no verso 9, ele diz: resisti-lhes firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Ninguém, nenhum cristão, em todas as eras, está isento, em maior ou menor grau, de ser cirandado por Satanás. Mas a Bíblia diz que se nós resistirmos, permanecermos firmes, nós não seremos demovidos da nossa posição. Por isso que Efésios capítulo 6, o versículo 13 declara: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esta é a palavra de segurança diante de Deus. Este módulo, nós vamos estudar as artimanhas de Satanás. Nós vamos lá na origem dele. Nós vamos observar as diversas quedas que está acontecendo com ele. Nós vamos observar o que ele vai tentar fazer contra a humanidade, coisas atrozes, terríveis. Mas nós temos que entender uma coisa: nós estamos absolutamente seguros na mão de Deus. A nossa vitória é porque o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz. Nós temos que entender que existencialmente, ainda que possamos passar por tribulações das mais diferentes variantes, ainda que elas fujam à nossa capacidade de compreensão, ainda que o peso da tribulação seja terrível à semelhança de Jó, ainda assim, nós podemos nos revestir da armadura de Deus. Nós podemos estar firmes e entender uma coisa. Aqui diz que nós temos que resistir o dia mau. O que significa isso? Satanás, ele próprio, ele não nos ataca todos os dias. Ele escolhe um dia, mas ele mina as nossas forças nos demais dias, para chegar naquele dia, dar o golpe de misericórdia. Quando Satanás dá o golpe de misericórdia, se nós tivermos alguma consciência, quer dizer, se a gente não morrer nesse golpe, mas tivermos algum grau de consciência, o nosso grau de consciência deve ser esse: nesta hora, não adianta tentar entender a porretada que recebemos. Nesta hora, devemos tão somente confiar em Deus, até termos luz do nível de batalha que está sendo travada
pela nossa alma. Por isso, o apóstolo Paulo diz: seja sóbrio, seja vigilante, não perca nunca o seu tino, mantenha a tua consciência ativada, mantenha-se consciente que você é chamado para andar na presença de Deus, que você é chamado para ser moldado na imagem de Cristo, para que você é chamado para ser implantado em você a natureza divina. E é nessa segurança que nós vamos estudar esse módulo Satanás, o Deus desse século, no próximo amanhã, às 20 horas em ponto, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos aqui dando continuidade. Eu convido a você fazer parte dessa minha comunidade no Instagram. Venha me seguir. Vamos tornar essa conta do Instagram relevante para que essa mensagem seja levada mais longe. Marque com aviãozinho esse vídeo e encaminhe ele a todos os seus conhecidos, para que nós possamos despertar o povo de Deus para essa última hora, para que ele possa se colocar de pé e ser iluminado, instruído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja louvado. Eduardo, Kátia, Dora, foi muito bom ter vocês aqui comigo nesta noite, nesse dia. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.